Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Vamos falar das galinhas matrizes? Elas que precisam de tantos cuidados ou mais que uma mãe na maternidade, hein? E hoje, terça, você sabe, também tem o nosso quadro Focinho de Porco Não é Tomada, com mais um mito ou verdade do agronegócio. Então, vamos começar comigo? O Brasil atingiu recorde em receita durante o mês de maio com a venda de carne de frango in natura para o exterior. 2.820 bilhões. O volume, mais de 372 mil toneladas, 4% a mais do que maio do ano passado. Já no mercado interno, a procura continua em baixa. Vamos saber com a analista de mercado do CPEA, Juliana Ferraz, o que acontece por aqui que não muda, hein, Juliana? Bom dia. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. Na verdade, o que a gente observa agora nesse começo de junho aí é uma retomada do comércio de carne de frango mais intensiva, né? Então melhorou um pouco a liquidez dessa proteína, os preços também reagiram, e isso justamente em função das exportações do mês passado, que contribuíram para enxugar um pouco dessa demanda, dessa sobreoferta, na verdade, no mercado interno, e também tem uma combinação de fatores, né? Então, nesse começo de junho, a grande massa da população está recebendo, então tem a questão dos próprios salários, tem a questão do benefício, do auxílio emergencial, então isso também acaba corroborando para um aumento da procura de carne, principalmente... Então você já está atualizando aqui para a gente, porque inclusive na primeira semana de junho, né, a gente teve quase que uma estabilidade nos mercados aqui do Brasil, né, de preços, né, pagos aos produtores e tudo mais. E agora já se percebe, então, estamos no dia 9 hoje, já nem lembro. Isso. Então, uma procura um pouco mais intensa. Isso, do final da semana passada para cá, melhorou a liquidez por conta dessa combinação de fatores. Então, do lado da demanda, a gente tem a melhora no mercado interno, por conta dessa massa da população estar recebendo esse auxílio emergencial, a entrada de salários também. Começo de mês já é típico que o mercado deu uma reagida também, os preços aumentem por conta da procura maior. E a gente tem também, do lado da oferta, os ajustes que foram feitos na produção no período anterior, né? Então, isso também acaba corroborando para diminuir um pouco da oferta de produto no mercado interno, assim como as exportações, que foram muito bem no mês passado, foram quase, se a gente pegar no total, foram quase 400 mil toneladas embarcadas no mês passado. É o melhor resultado desde julho de 2018 e um dos maiores da história para um único mês. Então, assim, é lógico, a retomada ela tem sido gradual, o mercado tem reagido de forma gradual, mas, assim, tá havendo essa reação, principalmente nessa segunda semana aqui agora de junho. Que bom, então, né? Porque a gente estava um tempo aí realmente com o mercado interno bastante desconfiado, né, Juliana? O brasileiro estava muito desconfiado, né? E agora, pelo jeito, então, pode melhorar um pouquinho. A gente também tinha muita notícia até final do mês passado de que o custo de produção, né, estava nessa relação de troca aí do quanto o produtor ganha e quanto ele pode gastar, estava numa das piores situações já vistas. Você acha que também pode melhorar um pouquinho a partir de agora? Isso, correto, Pablo. A gente percebe uma melhora também nesse poder de compra do produtor. É claro que o farelo de soja, por exemplo, ainda está em patamares muito altos, mas a gente percebe o milho já recuando bastante, o preço do animal vivo subindo por conta da menor oferta, dos ajustes na produção que foram feitos nos meses passados. Então, isso tem ajudado também, dado um fôlego aí para o produtor,
Mas é claro, a margem ainda está pequena, né? Há uma pressão sobre esses custos, tem muitos medicamentos que são dolarizados, então isso influencia também. O dólar, por mais que tenha recuado, aí, oscilado e recuado, mas ainda está em patamar alto. Então, mas a expectativa é de que haja uma retomada no comércio de carne de frango, e isso ajude a enxugar um pouco essa sobreoferta de produto no mercado interno e colabore também para os preços, né? Pois é, você citou inclusive do milho aí, né? A gente teve muita notícia antes até de começar a safrinha, de que seria uma grande safra, na verdade, e no fim frustrou muita gente, né? Você acha que isso pode impactar de que forma? Muito, pouco ainda nos preços? A gente tem que ver como é que vai ser o comportamento da demanda também, né? Porque a gente percebe que o próprio recuo no preço do milho, ele acaba sendo também um reflexo nos ajustes de produção. Então, o mercado interno, ele está demandando menos milho, né? Houve um ajuste na produção de frango e, consequentemente, um menor consumo de milho. Tudo vai depender muito, Paulo, desse comportamento na ponta final, né? O mercado ele vai demandar mais carne, né? A produção ela vai voltar para os patamares que estavam anteriormente. Então, ainda é muito nebuloso ainda o que vai acontecer. Ninguém consegue dimensionar ao certo quais os reais efeitos dessa crise, né? Dessa pandemia. As exportações elas foram muito bem no mês passado, então o pessoal tem a expectativa de que elas continuem num ritmo aquecido, mas o que a gente vê, por exemplo, é que nessa primeira semana de junho, o Ministério já divulgou os dados e os embarques eles foram menores, a média diária de embarques foi menor. Então, vai depender muito tanto do mercado interno, do comportamento do mercado interno, quanto do externo, né, das nossas relações com os demais países. A China, ela é a protagonista, né, ela vem aumentando sucessivamente as compras. No mês passado a gente viu o Japão também, os Emirados Árabes, então aumentando bastante as compras. Então tudo, na verdade, vai depender desse comportamento da demanda final, da ponta final. Pois em exportação, inclusive, acho que a gente deve ter alguns ganhos ainda por aí, né? No mercado interno, você acha que o isolamento agora já sendo um pouco mais relaxado pode melhorar? Ou até já tem até aquela questão, né, Juliana? O pessoal está até acostumando a comer mais em casa e tudo mais e deve ficar por isso mesmo? O que a gente percebe, Pablo, é que houve sim uma melhora significativa, mas ainda não é uma melhora muito expressiva, né? Então, de fato, tem ocorrido um aumento na procura, mas o que a gente percebe é que é muito influenciado por conta de coisas já sazonais, que é o começo de mês, quando essa massa da população recebe esse benefício do governo federal, então também que dá mais liquidez e o pessoal acaba comprando mais proteína agora nesse começo de mês, do que propriamente impulsionado pela volta da retomada econômica. Então, houve sim uma melhora, a gente percebe que está atrelado a isso também, mas ainda não é muito expressivo. Juliana, desculpa até se eu pergunto às vezes demais, né? Mas é legal ter esse nosso bate-papo aqui, aproveitando, né, a tua presença. Se até você não tiver a informação, tudo bem. Que me ocorreu agora justamente, a gente já tem ouvido falar sobre desemprego, né, por conta da crise. Você acha que isso já também está impactando no brasileiro, no poder de compra dele e, por consequência, né, nesse nosso mercado aí? Sim, a questão, a gente já percebe que tem ocorrido o desemprego, né? Lógico, ele influencia, é que a tendência é que as pessoas costumam diminuir primeiro o consumo de supérfluo, né? Então, a alimentação é o último bem que a pessoa vai mexer, né? Então, assim, vai restringir o consumo na alimentação é muito pouco, né? Ela consegue restringir até um determinado limite. É claro que a proteína ela é mais
tem um valor mais agregado comparado às demais cestas de produtos, mas a gente não sente esse efeito do desemprego ainda no consumo de carnes. O que a gente sente é o consumo de carnes já menor em função da própria crise, né, a própria situação. Ainda mais com o frango, que é justamente o preferido do brasileiro, né? Ele é mais acessível, né? Então pode ser que esse seja realmente um item aí, um dos últimos a serem menos procurados, né? Isso, a proteína de frango ela é mais barata, né, comparada às demais proteínas consumidas aqui no Brasil. Então, quando a gente compara com a carne bovina, com a carne suína, que tem um valor mais agregado, a competitividade da carne de frango ela é maior. Então, assim, se o pessoal for diminuir o consumo, a tendência, a princípio, é que ele reduza o consumo de proteínas mais caras, como a bovina. Então, ele acaba migrando para cortes mais baratos de carne suína e até mesmo de frango. Então, a carne de frango, a gente percebe que ela é um dos últimos bens, assim, em termos da cesta, de proteínas a sentir esse reflexo da menor renda, consequentemente do desemprego, né? Juliana, muito obrigado pela sua presença, sempre muito boa, com informações muito legais. Bom trabalho aí para você. Obrigada, eu que agradeço. Até mais, tchau, tchau. E agora a gente acompanha a previsão do tempo com a Priscila Paiva. Bom dia, Pri. Olá, Pablo, tudo bem? Olha só o que a gente tem hoje. A gente tem ainda chuva na região sul do Brasil. E depois de um fim de maio com muita chuva em parte do sul, tivemos o ciclone extratropical, tivemos frente fria, a gente vê que a chuva continua também na segunda quinzena de junho, mas mais concentrada no Rio Grande do Sul. No Paraná, a gente vê que a chuva ela perde um pouco de força na segunda quinzena de junho. E para Concórdia, que é uma das cidades selecionadas pela produção do programa, olha o que a gente tem em Concórdia. Depois dos temporais, da ventania da semana passada, ainda chuva forte, principalmente nesta quarta-feira, e, portanto, nas próximas 24 horas, com 44 milímetros previstos. Somando todas as pancadas de chuva, 170 milímetros em 30 dias para Concórdia. Vamos dar uma olhadinha na temperatura? A gente já tinha falado que para os próximos 15 dias não tem onda de frio tão intensa a ponto de provocar geada ou temperaturas tão baixas no centro-sul do país. E isso se comprova com este gráfico. A gente só vê mínima prevista de 1 grau lá pelo dia 8 de julho. Até lá, as mínimas vão oscilar entre 12 e 14 graus, portanto, não é frio tão intenso para quem mora em Santa Catarina, e você sabe bem disso porque você é de lá. Sei bem, Pri, às vezes tenho saudade e às vezes não. Obrigado, até amanhã. A peste suína africana avança pela China. Dessa vez foi descoberto um foco no condado de Yongsheng. A região não tinha casos há 9 meses. 102 suínos foram abatidos depois que um deles morreu de febre. A suspeita levou então ao diagnóstico, que já foi reportado à Organização Mundial de Saúde. E biosseguridade também é tema no próximo bloco. Vamos falar das matrizes de frango e tem mais. A gente mostra que focinho de porco não é tomada. É o nosso quadro de mitos e verdades que hoje vai explicar por que o ovo que a gente compra no mercado não tem chance de gerar um pintinho. Até já! Se em uma granja de frangos de corte os cuidados já são quase exagerados, imagine só em uma granja de matrizes, onde as galinhas são responsáveis por colocar aqueles ovos que depois vão quebrar, é claro, e trazer os frangos de corte para o mundo. Vamos ver na reportagem como os trabalhadores desses ambientes têm que seguir uma série de normas para lidar com elas. Oi, Pablo, bom dia para você, bom dia a todos vocês que nos acompanham. Quem já esteve em uma granja ou incubatório sabe, não tem negociação. Todos os envolvidos em pelo menos uma das etapas de produção precisam cumprir uma série de exigências por uma questão de segurança alimentar. As orientações se estendem inclusive à nossa equipe de reportagem quando gravamos matérias presenciais. Todos os acessos são controlados.
Diretamente de uma granja de matrizes, a veterinária Isabela Belotti mostra como funcionam essas medidas na prática. Vamos ver? Olá, meu nome é Isabela Belotti, eu sou veterinária das Granjas de Matrizes, unidade de Amparo, São Paulo. Eu vou mostrar algumas das barreiras sanitárias que utilizamos nas granjas de produção. São barreiras que delimitam a área suja, ou a área externa das granjas, da área limpa, onde temos já procedimentos de higiene para garantir a saúde animal das aves. O banho é uma das nossas principais barreiras sanitárias, porque o homem é um dos principais veiculadores de patógenos. Então, ele que traz através do calçado, roupas, pele e até cabelo, por exemplo, bactérias. Então, os vestiários têm uma estrutura onde na parte externa é deixado os sapatos e dentro é bem definido o que é área suja do que é área limpa, para que você não fique transitando entre as duas. Os vestiários a gente tem bem definido o que é área suja, onde nós deixamos todas as roupas e adornos como brincos, colares, e passamos para a área de transição, que é a área de banho, onde o colaborador vai seguir a instrução de banho e depois passar para a área limpa. Na área limpa ele tem toalha e uniforme próprio da granja, e assim ele não está levando nada da pele, da roupa ou do calçado para dentro da granja. No final do dia, o colaborador destina a roupa suja do vestiário diretamente para a lavanderia, através desse acesso. Assim, a roupa é lavada e depois seca em máquina de secar que atinge temperaturas altas. Isso auxilia na desinfecção do uniforme. A medida evita que o uniforme seque em ambiente externo, sujeito à contaminação. Nada escapa aos procedimentos de segurança. O corredor sanitário, que é essa estrutura telada, delimita a área suja e limpa dentro do núcleo. Então você pode circular livremente entre os aviários, protegido de entrada de animais e principalmente pássaros. Todo material que entra e sai da granja precisa ser lavado e desinfetado. Então, quando o caminhão de ovos traz os carrinhos de incubação, eles passam por desinfecção no arco específico, onde toda a superfície dele é molhada com solução desinfetante. Mesmo assim, depois de passar pelo arco, cada bandeja é desinfetada por imersão em um recipiente. Além da cerca com alambrado, que impede a entrada de pessoas e animais na granja, também tem a cerca anti-rato. A cerca anti-rato ela impede a entrada de roedores que tentam escavar, pois possui 60 centímetros de uma placa de concreto abaixo da terra, e também de escalar, porque tem uma chapa de zinco onde o rato vai deslizar ao tentar entrar na granja. Além disso, as granjas possuem também a barreira vegetal, que impede a entrada de patógenos, por exemplo, pelo ar, na passagem de veículos que trazem resíduos na parte externa deles. No final do dia, as aves mortas são levadas para o desidratador. Esse resíduo cai diretamente aqui na composteira, que é manejada e é totalmente fechada com portões à prova de animais e insetos, ficando até o final do lote. O produtor Divaldo acredita que as barreiras sanitárias auxiliam na proteção, mas alerta que as medidas de segurança só são eficazes quando todos fazem a sua parte. Divaldo, você é um dos produtores que tem a estrutura mais recente. Você acha que essas barreiras auxiliam no trabalho? Sim, essas barreiras ajudam muito. Precisamos do auxílio dos nossos colaboradores, seguir os procedimentos, pois sem isso não adianta ter uma boa estrutura. E agora vamos receber aqui na nossa sala de estar ou de bem-estar animal, pela primeira vez, Jorge Verlix, que é gerente técnico da MSD Saúde Animal. Bom dia, Jorge. Bom dia, Pablo. Bom dia aos telespectadores. Um bom dia especial aos produtores que estão aí diariamente nas granjas, produzindo alimento para todos nós, né? Obrigado, bem-vindo ao nosso programa. Jorge, obrigado. Vamos até explicar, né, o porquê que a gente foca nas matrizes nesse momento, né? Quer dizer, não nesse momento, né? Mas por que é importante, às vezes, falar especificamente delas?
elas, por gerarem, né, aí outras vidas, assim como a gente vê até na vida humana, né, acabam ficando suscetíveis a algumas doenças? Sim, Pablo. As matrizes, elas representam um percentual muito baixo da produção avícola nacional, né? Se a gente pegar uma matriz hoje, ela produz aproximadamente 160 pintos durante o seu ciclo produtivo. Se a gente fizer um percentual, a gente vai ver que para cada 1.000 frangos produzidos, nós temos apenas 6 matrizes em produção, certo? Mas a importância dessa ave, ela é muito grande do ponto de vista da cadeia do frango de corte. Afinal de contas, se nós multiplicarmos, né, os 160 pintos que ela produz para um frango de uma média de 3 quilos, a gente vai ver que uma galinha tem uma capacidade de produzir aproximadamente aí entre 460 até 500 quilos de frango, certo? Então, os cuidados com a saúde dessas aves, elas são muito importantes, pensando não só na questão de produtividade, né, mas em preservar a cadeia do frango de corte aí, ativa, né? Ah, entendo então a preocupação. Justamente é o risco que a gente pode ter numa produção, porque, né, quando se tem um lote de galinhas matrizes, né, com problemas, isso pode gerar muito mais problemas, né? Exato. A escala, ela é muito maior, né? Um problema dentro de um lote de matriz, além de ele se estender por muito tempo, né, uma matriz ela fica em produção até umas 65 semanas de vida, né? Então, o problema, quando ele acontece no lote de matriz, ele demora para se solucionar, certo? Então, diferente, por exemplo, de um frango de corte, que tem um ciclo mais curto, né, um ciclo de aproximadamente 40 dias, a matriz, ela depende muito dessas medidas, certo? De controle sanitário, de biosseguridade, de vacinação, para que elas sempre mantenham a saúde delas em perfeito estado para garantir a produtividade. Tá certo, mas então aquilo até que eu perguntei de que elas podem, né, uma preocupação minha aqui por ver a reportagem, elas podem ser mais suscetíveis, até que não, elas são animais que também são fortes e tudo mais e que não tem mais chances de, no caso, pegar doenças, né, porque tem esse trabalho de serem matrizes. Exato, assim, eu entendi a pergunta. A questão de sensibilidade a doenças, tá, em aves de produção, ela é diferente de quando a gente compara com aves de criação de fundo de quintal, podemos dizer assim, certo? As aves que nós criamos nas granjas, elas têm um sistema imunológico ativo, sim, mas a gente precisa ter uma atenção maior, porque elas realmente são um pouco mais suscetíveis quando a gente compara com outros tipos de aves, né? Aves que muitos produtores têm em fazendas, em outros estabelecimentos, né? Então, essa importância que a gente tem que dar para a saúde delas acaba se potencializando, né, devido a essa característica delas serem, sim, um pouco mais sensíveis. Agora, até o pessoal, às vezes, urbano que nos assiste, né, também, Jorge, pode achar engraçado quando a gente fala da saúde do animal, focamos principalmente na ação humana na granja, né? Que são todos esses cuidados que a gente tem que ter para acessar uma granja. Isso quando se pode acessar a granja, né? Porque geralmente quem acessa é só o produtor, né? Ou um veterinário, né? O trabalho de prevenção realmente ele é o mais importante. Exato, perfeito. A prevenção, ela sempre vai se sobressair a qualquer outra medida, né? Afinal de contas, se um lote adoecer, né, se as barreiras preventivas elas falharem de alguma forma, o produtor vai ter um prejuízo econômico, né? Essas aves vão ter uma redução da produtividade, os ovos que elas vão produzir pode ter uma perda de qualidade também, e isso vai gerar um prejuízo então para esse produtor. Tá certo. Inclusive até porque muito se discute sobre medicação, né, em animais de produção, né? Então, quando o produtor, quanto mais ele investe nesse trabalho dele, né, de prevenção, menos problemas ele vai ter, né, depois, porque até uma medicação é algo muito complicado para se dar para o animal. Exatamente, Pablo, exatamente. Existem alguns cálculos, né, estudos científicos que mostram que para cada R$1 que se investe em prevenção, você economiza de R$3 a R$4 em correção, né? Que daí seria uma medicação, algum tratamento com o lote.
Um número muito legal, inclusive estou até anotando aqui, não sei se você está vendo. Depois sua citação vai lá para o nosso Instagram. Jorge, obrigado pelas informações muito valiosas aqui para a gente e para os produtores. Até uma próxima. Obrigado, Pablo. Um grande abraço. Valeu, tchau, tchau. E será que se a gente pegar um ovo do cesto ou da geladeira em casa e esquentar ele, sai um pintinho? Essa pergunta até parece que foi feita por uma criança de 6 anos de idade, né? E não por mim. Mas quem já não teve essa dúvida, hein? Inclusive, se uma criança já te perguntou isso e você não soube explicar, chame ela agora para assistir aqui o Ligados Integrados, porque a gente vai explicar, hein? Que focinho de porco não é tomada. Já pensou você em casa fazendo um bolo e quando quebra o ovo sai um pintinho? Pelo menos uma vez na vida já viu alguém fazendo essa piada, né? Mas saiba que é praticamente impossível isso acontecer. E a explicação é muito simples. Os ovos, na verdade, são óvulos da galinha. A galinha bota ovos fecundados e não fecundados. Preste atenção nessa diferença. Os ovos fecundados, o espermatozoide do galo encontra o óvulo da galinha e depois os óvulos ou os ovos são chocados no ninho. Aí sim será gerado um pintinho. Dizemos que o ovo foi galado. Se o ovo não for galado, não for fecundado, as proteínas da clara e os nutrientes da gema que seriam necessários para um pintinho crescer ainda estarão lá. Nesse caso, podemos comer o ovo, um alimento super saudável, sem risco de conter pintinhos. Obrigado pela sua companhia. Ligados Integrados volta amanhã, 11h30 da manhã, no Canal Rural. Tchau, tchau. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.